Bom dia, meus amigos. Dia de entregar o Captur. O carro vai deixar saudades em linhas gerais. Carro gostoso de andar, bem gostoso realmente de andar. E os únicos senãos realmente são em relação ao que comentamos aqui durante todo o teste de longa duração. Mas o carro vai deixar saudades realmente, porque é um SUV grande, gostoso de andar na cidade, uma suspensão muito boa. O que mata é o câmbio AL4, é o único calcanhar de Aquiles assim realmente. O resto ainda daria para levar se tivesse um preço até convidativo, né? Como eu disse, é um carro que vai deixar saudades. Provavelmente é um carro que não vai te dar muita despesa, exceto pelo câmbio em si, mas você vai conviver com uma série de barulhinhos aqui internos simples, alguns rangidos nas portas, no porta-malas e tal, mas essa unidade aqui já está quase chegando nos 37 mil quilômetros, né? Então, mas é um carro que é gostoso de dirigir, ele tem um banco gostoso aqui de sentar, é um carro bem que todo mundo vai gostar quando dirigir. Realmente todo mundo que passou aqui, até um inscrito falou nos últimos vídeos aí, falou, poxa, todo mundo que anda no meu carro gosta pra caramba, e é realmente gostoso de andar. Mas se você for um motorista um pouco mais exigente, que se incomode com essa questão, especialmente do câmbio aqui, você vai passar um pouco de raiva, né? Especialmente quando estiver andando em circuito urbano e estiver pegando muitos declives e aclives, o câmbio, em baixa velocidade especialmente, o câmbio acaba se embananando um pouco, né? Mas essa foi a trajetória do Captur no nosso canal. Espero um dia pegar a versão 1.6 com câmbio CVT e dar umas voltas com ela, especialmente para ver essa questão do conjunto motriz somente, né? Até porque o carro já foi avaliado aqui, não existe uma melhora significativa das versões mais novas em relação ao acabamento, em relação à construção do carro, ou até itens estéticos. As questões estéticas aqui eu já falei que eu só mostro realmente quando o carro é novo, como aconteceu no 208, né? Às vezes só dou uma pincelada na parte externa do carro, porque quem mora em grande centro, como eu aqui, quando um carro sai da concessionária 0 km, quando começa a sair da fábrica, rapidamente eles já estão nas ruas e todo mundo já conhece o visual deles, né? Então eu tento me apegar aos detalhes realmente de dirigibilidade. Estão ouvindo um barulhinho aqui, né? Começou um barulhinho agora no banco, um rangido no banco, né? Mas realmente eu me apego aqui no canal a detalhes de dirigibilidade. Então eu vejo muito, eu vejo muito na internet assim, aquela coisa, olha, o carro tem isso de opcional, aquilo, tem um monte de coisas, mas a bem da verdade é que nem sempre os carros mais completos que tivemos ou mais caros foram os melhores carros que passaram pela nossa vida, né? Então, às vezes aquele carro pé de boi e tal foi o mais legal de todos, né? Você pode ver que muitas pessoas têm as melhores histórias com os carros mais simples, porque os mais completos às vezes acabaram dando muita dor de cabeça ou não dava aquele prazer de dirigir que aqueles carros mais simples davam, né? Então o Argo, por exemplo, foi um bom exemplo disso aqui nos carros que testamos, mas eu tenho outros exemplos de carros ainda mais simples na minha família que fizeram história, mesmo com simplicidade, carros mais completos, mais caros, que não fizeram aquela mesma história. Então o carro é aquela questão do uso mesmo, e o Captur é bom de usar, você vai gostar de usar ele no dia a dia, especialmente as mulheres, talvez pela direção mais elevada, né? E o motor 2.0 dá conta do recado, é suficiente, anda bem. O único senão é em relação ao câmbio, mas aí tem o CVT no 1.6 que pode suprir todas essa problemática aqui que a gente encontrou nesse carro em relação a isso. Mas o carro vai deixar saudades. Estou indo em direção aqui à companhia, e aí provavelmente agora não vamos substituir, porque ainda estamos com o HB20. O HB20, por conta da pandemia e das restrições de horário tal, e fechamento de da maioria das atividades, o HB20 vai suprir a necessidade aí por mais uns dias do que tem de trabalho, do que a gente está conseguindo fazer de trabalho remoto, né? Olha um Peugeot 208 ali, ó. E aí
Aliás, foi um excelente carro para o canal, né? Uma outra questão bacana, pessoal, eu peguei um Uber outro dia, voltando de Campinas. Eu fui com um Corolla para Campinas, um Corolla da minha família, visitar uns parentes meus, e eu voltei e peguei um Uber. Era 11 horas da noite, eu estava na região da Zona Sul de São Paulo, peguei um Uber, e aí entrei no Uber, e que carro que era o Uber? Um Arizo 5, pessoal. Aí eu comentei com ele que eu tinha um canal, um rapaz muito simpático, por sinal, muito solícito. Eu falei, eu vou começar a gravar aqui, porque ele teve muitos problemas com o Arizo 5 dele, e muitos, inclusive está em processo judicial. O carro dele tem 53 mil quilômetros, é ano 2020, ele roda bastante por conta de ser Uber, né? E aí ele até me disponibilizou o carro para eu usar, dirigir naquele dia, mas já era muito tarde, agradeci e deixei para um outro dia. Talvez a gente vai marcar para conseguir testar aquele carro, mas realmente o carro era muito... Eu andei no banco de trás, um carro muito confortável, muito bonito, mas ele me disse que apresentou diversos problemas no airbag, na caixa de direção, barulhos na porta que não resolveram. A concessionária sempre muito bem disposta a resolver os problemas, porém o atendimento muito bom, porém não conseguiam resolver a maioria dos problemas. E como ele usa para Uber, o carro parece que já tinha ficado mais de 100 dias parado no total desde quando ele comprou o carro, né? Então era o motivo de ele ter entrado com ação judicial, inclusive. Então isso que é o mais importante. Por exemplo, eu sempre tive em mente que o Arizo 5 é um carro excelente. É um carro excelente porque a imprensa especializada fala sobre isso. Puxa, o carro é isso, aquilo, tal, mas o cara dá uma volta no quarteirão e aí ele fala, olha, o carro tem isso, a suspensão é boa, tal, mas não usa o carro com peso ou em pisos irregulares, não usa o carro em uma velocidade um pouco mais elevada para entender se ele é realmente estável. Então por isso que é importante esses testes de convivência, né? Vamos ver se eu consigo pegar esse Arizo 5 com ele, se eu consigo pelo menos fazer um acordo com ele para ficar uns dias com o carro ou dias alternados com o carro, até porque ele trabalha, eu teria que pagar para ele para ficar com o carro, mas seria bacana para o canal. E até porque eu fiz o seguinte, pessoal, eu tô com uma série de restrições em relação a pegar carro de companhias. Assim, eu tenho feito alguns pedidos e demoram para responder, mas a minha preocupação maior é o seguinte: eu não vou falar o que eu não estou achando do carro. Então, se porventura a Caoa viesse a me disponibilizar um Arizo 5, 6, o Tigo e tal, e eu te encontrasse uma série de problemas no carro, eu ia realmente falar que o carro é problemático. Então essa história de carros emprestados no canal pelas próprias montadoras não seria uma boa ideia, porque eu não falaria de jeito nenhum mentiras sobre o carro ou algo que eu não esteja sentindo ali. Se o carro fosse ruim de suspensão, eu ia falar; se ele fosse inseguro, eu ia falar, como eu falei aqui durante todo o teste. Então o ideal realmente seria que tivesse um carro que eu pudesse ter uma isenção. Aí seria das companhias locadoras mesmo, e carros inclusive mais novos, né, com uma quilometragem um pouco mais baixa, para não ter tanto, não pela questão de ser novo em si, até porque um carro mais rodado seria melhor para avaliar, mas por não ter tantos motoristas aqui, a maioria não trata muito bem do carro. Pelo menos, assim, o HB20 que eu peguei tá ótimo, esse carro aqui também tá ótimo, ele tá muito bem. O único carro que eu tive problema realmente foi o Onix Plus, as duas unidades do Onix Plus que tiveram problemas graves, mas aí nem sei se é de mau uso, né? Porque a caixa de direção, para ser mau uso, o cara precisa detonar realmente o carro, e freio, ausência de freio não tem condição de ser mau uso, né? A não ser que o cara tenha cortado lá os freios do carro. Mas assim, então o restante veio bem, quer dizer que passam por uma revisão periódica ali. O Renegade estava tudo bem também nas unidades que nós pegamos aqui. Então todos o Cactus também, o segundo Cactus tinha um problema na suspensão, mas eles já recolheram o carro. E que mais? O Toro estava perfeito, o Fiat Toro, aquele que nós perdemos a placa, né? Que nós comentamos que perdemos a placa. E então assim, o ideal seria que fosse uma coisa isenta realmente, porque a proposta do canal é essa. Então se tem alguma companhia, alguma montadora realmente que está disposta a entregar o produto para mim, que estivesse disposta a entregar o produto para mim e com coragem, né, eu já seria digna de aplausos, porque confia no produto.
e seria uma boa estratégia, até porque os testes que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo, eu não maltrato do carro, é um teste real mesmo, de convivência do carro que todo mundo usa, né? Esse carro aqui, por exemplo, não foi feito para andar na lama, então eu não vou colocar ele na lama. Eu vejo muita gente fazendo esses testes, né? Lógico, se eu for colocar ele na lama por uma questão eventual, fazer um fora de estrada, né? Eu precisei ir com o carro em determinado lugar, e que era lama, tal. Então tá bom, eu vou, mas eu vou devagar, eu não tenho a mesma capacidade, por exemplo, que um carro diesel 4x4, então eu vou devagar e pode ser que aconteça algum dano com ele, porque ele não foi preparado para andar nesses pisos, né? Mas o Captur parece um carro íntegro, assim como os outros carros da Renault, parece que é um carro que tem uma boa durabilidade. Não vejo aqui, tem barulho de acabamento, como eu falei, mas tem essa quilometragem, então não creio que ele seja um carro que vai rapidamente perder suas características ou suas qualidades mecânicas com o passar do tempo, né? Então é isso, Captur aprovado. Eu aprovei ele com nota 7, exclusivamente por causa do câmbio e daquela questão da falta de tecnologia, como eu falei no vídeo anterior. Não posso aprovar um produto que usa o mesmo câmbio de 2 décadas atrás. 2 décadas, não são 2 anos, hein? Veja bem, você imagina o quanto evoluiu nos últimos anos, aqui nos últimos 3, 4 anos, o quanto os carros evoluíram. Eu não posso permitir que em pleno 2020, que é o ano desse carro, eu ainda tenha um carro com câmbio automático de 4 velocidades, né? Então puxar a orelha da Renault realmente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixando o Captur lá, dia de despedida do Captur, um bom companheiro de jornada. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Até as nossas próximas histórias. Fui!